Olá! Hoje nós vamos tratar daqueles casos em que o uso do acento indicativo de crase é obrigatório. E para você não esquecer, eu vou dar aquele famoso tempinho para o seu like nesse vídeo e eu já volto. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e vamos ao nosso conteúdo de hoje, a crase. Vamos começar pela definição do professor Bechara. Crase é um fenômeno cujo conceito se estende a toda fusão de vogais iguais e não só ao A acentuado. Qual a atenção que ele está chamando? Aquele acento não é a crase. A crase é o fenômeno do encontro de duas vogais iguais. E é esse encontro que a gente precisa reconhecer quando a gente vai estudar crase. Então, vamos lá? Nós temos crase quando nós temos a preposição a mais o a do artigo feminino, mais o a inicial dos pronomes aquele, aquela, plural ou singular, a do pronome relativo a qual e as quais. Vamos ver no contexto como isso funciona? Preposição a mais o artigo feminino. O artigo feminino a gente sabe que acontece diante de nomes femininos. E a preposição ela vai ocorrer da regência do verbo. Comprei a padaria. Quem compra, compra alguma coisa. Então, o verbo comprar não rege a preposição a. Então, esse a aqui, olha, é só o artigo da palavra padaria. Fui à padaria. Olha, a palavra padaria é a mesma, mas agora tem acento indicativo de crase. Por quê? Porque o verbo ir, quem vai a algum lugar. Então, ele rege a preposição a. Então, eu tenho a preposição do verbo e tenho o artigo da palavra padaria. E aqui eu tenho o acento indicativo de crase. Nós não podemos esquecer da regência nominal. A caminhada é um grande benefício à saúde. Benefício é um nome que rege a preposição a. Quem faz benefício a alguém. Então, aqui eu tenho a preposição do nome benefício. E tenho o artigo da palavra saúde, que é um nome feminino, portanto, o acento indicativo de crase. Pessoal, daqui é que surgem os macetes. Vamos lá. Conheço a matéria. E aí a gente não sabe se o verbo conhecer rege a preposição a. O que a gente faz? Vai lá e substitui por um nome masculino de mesma natureza, né? Conheço o conteúdo. Nesse masculino também só ficou o artigo o. Então, é sinal que o verbo conhecer não rege a preposição a. Dirijo-me à enfermeira, com ou sem acento indicativo de crase. Vamos colocar no masculino. Dirijo-me ao enfermeiro. Então, ali apareceu, olha, o artigo o do enfermeiro e o a só pode ser a regência do verbo dirigir. Então, aqui eu vou ter, encontro de vogal mais a preposição com acento indicativo de crase. Outro macete, gente, agora é o seguinte. A gente sabe que o verbo dirigir rege a preposição a. Agora, o que a gente não sabe é se você admite o artigo. Quando isso acontece, eu vou trocar o verbo com outros verbos que tenham a preposição de, em e por. Preciso de você, acredito em você, apaixonei-me por você. Em nenhum deles apareceu da, que é a junção de de mais a, na, que é a junção de em mais a, pela, que é a junção de per mais a ou por mais a. Então, é sinal que você não admite o artigo a que o antecede. Então, naquele caso ali, não tem acento indicativo de crase porque é só preposição. Começou a falar. Bom, falar admite artigo? Então, vamos lá. Gosta de falar, pensou em falar, optou por falar. Não apareceu da, na, nem pela. É sinal que o verbo no infinitivo não admite artigo. Preposição a mais inicial dos pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Conheço aquela professora, conheço aquele professor. Nós já compreendemos lá com o artigo a regência verbal. Então, o verbo aqui, conhecer, quem conhece, conhece alguém, aquela professora. Não tenha só a inicial do pronome, esse a aqui. No segundo momento, também a mesma coisa. Conheço aquele professor. É só a inicial do pronome. Ok. Refiro-me àquele professor. Quem se refere a alguém. Preposição do verbo. Aquele inicial do pronome. Então, eu tive o encontro de duas vogais iguais e ocorre
a crase. Então, eu tenho que indicar com acento indicativo de crase. Refiro-me àquela professora. O mesmo processo, preposição do verbo mais a inicial do pronome, independentemente se é masculino ou feminino, porque aqui é o encontro de duas vogais, só que agora preposição mais a inicial do pronome demonstrativo. Dando continuidade aqui agora com o pronome aquilo. Eu disse aquilo que era necessário. Quem diz alguma coisa. Então, aqui eu só tenho a inicial do pronome aquilo. Refiro-me àquilo que foi dito. Então, quem se refere a alguma coisa. Preposição do verbo mais a inicial do pronome. Certinho ali a indicação da crase. Aqui, pessoal, é onde surge mais dúvida. Aquele, aquilo, a gente sempre fica em dúvida, porque a gente tem a impressão de que é uma palavra do gênero masculino, então não admite o acento indicativo de crase. Mas quando a gente parte do princípio e do conceito que a crase ocorre no encontro de duas vogais iguais, então agora a gente compreende perfeitamente, certinho? Preposição mais o a do pronome relativo a qual e às quais. Atenção que o a faz parte do pronome relativo nesse caso aqui, porque qual sozinho pode ser um pronome interrogativo. Então vamos lá? Esta é a caneta a qual comprei. Qual é a função do pronome relativo? Retomar algo que eu já falei no texto, caneta. Comprei o que? Quem compra, compra alguma coisa. Então, o verbo comprar não rege a preposição a. Então, esse a qual aqui é só o pronome relativo mesmo, não tem preposição. Esta é a caneta a qual me referi. Também aqui a qual se refere à caneta. Quem se refere a alguma coisa. Então, eu tenho ali a regência do verbo, a preposição, e tenho o a da expressão do pronome relativo a qual. Então, ocorreu ali uma crase devidamente indicado com acento indicativo de crase, ok? Pessoal, até aqui tudo certinho? Então, a gente entendeu que para que eu tenha atenção à regência verbal e à regência nominal, eu tenho que ter atenção com o artigo feminino, os pronomes demonstrativos e o pronome relativo que iniciam com a letra A. Fechamos aqui? Então, agora nós vamos para os demais casos que não têm a ver com a regência verbal. Fechou? Expressões adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas, expressões adverbiais. Iremos ao teatro à noite. Então, nesse caso aqui, à noite tem a função de me indicar o horário que nós vamos. Ele me situa no tempo. É uma expressão adverbial de tempo. Ok. Cuidado. A noite foi agradável. Olha, o que foi agradável? A noite. Então, nesse caso aqui, é um sujeito. Ele não me dá mais uma noção de que hora vai acontecer alguma coisa. Fechado? Locução conjuntiva. Todos acomodaram-se à medida que foram chegando. Então, qual é a função da conjunção? De ligar duas orações e me dar um sentido. Aqui eu tenho uma locução porque tem mais de uma palavra para compor uma conjunção. À medida que. Então, ele me dá o sentido de proporção. À medida que foram chegando, foram se acomodando. Ok. Agora eu tenho. A medida da cortina está adequada. O que está adequado? A medida da cortina faz parte do sujeito. Então, prestem atenção no sentido e não só na expressão, ok? Porque pode ter e pode não ter, mas é porque a gente tem que reconhecer a classe de palavras a que pertence. Vou deixar aqui uma tabelinha para vocês com as locuções, com as expressões, para vocês estudarem depois, tá? Indicação de horas especificadas. A reunião iniciará a 1h ou às 2h, não importa se singular, se plural, vai ter acento indicativo de crase. Cuidado! Atenção com as indicações que não são específicas. Chegaremos daqui a 1h. Que horas o falante falou isso? Nós não sabemos. Então, que horas vai ser daqui a 1h? Nós não sabemos. Então, neste caso, é a mesma expressão, a 1h, mas não vai ter acento indicativo de crase. Expressão a moda de, mesmo quando subentendido. Então, a moda de, eu sempre vou utilizar o acento indicativo de crase. E se não tiver escrito o termo a moda de, vai estar só subentendido, eu mantenho. Tutu, a mineira. Tutu, a moda de Minas, né? Escrevi a Graciliano Ramos. Nilde Graciliano Ramos é um nome masculino, mas está subentendida a moda Graciliano Ramos.
Qual cuidado eu devo ter, pessoal? Quando eu falo a moda de, eu estou falando de um estilo, de uma cultura, de uma forma de fazer algo, que seja uma referência. Então, quando eu tenho isso aqui, olha, bife a cavalo, frango a passarinho, aqui não tem esse sentido, então eu não tenho acento indicativo de crase, ok? Bom, pessoal, até aqui nós trabalhamos em que contexto a crase ela ocorre e quando o acento indicativo de crase é obrigatório. No próximo vídeo nós vamos trabalhar onde o acento indicativo de crase é proibido, quando é opcional, eu posso ou não utilizar, tanto faz, e aqueles casos que eu tenho que analisar, porque às vezes vai ocorrer e às vezes não vai ocorrer crase. Mas será que com o que a gente aprendeu hoje, a gente já tem condições de fazer uma questãozinha de prova de concurso? Vamos ver? Temos aqui uma prova da Prefeitura do município de Tijucas, Santa Catarina, agente de trânsito, e a banca foi a FEPESE. Assinale a frase correta quanto ao uso da crase. À meia-noite, sem que as convidadas percebessem a estratégia, saiu às pressas. A meia-noite aqui está sendo utilizada em que sentido? De dizer o momento que saiu às pressas. Então, é um advérbio de tempo, então uma locução adverbial e deveria ter o acento indicativo de crase. Errado ali, às pressas também é uma locução adverbial e a gente tem ali o acento corretamente utilizado. É um advérbio de modo, né? De que forma que ela saiu? Às pressas, ok. A política de defesa das fronteiras subordina-se à lei e às decisões do presidente. Quem se subordina a alguma coisa. A lei é uma palavra feminina, então tá certinho, tem a preposição do verbo subordinar e o artigo da lei. Agora, tem ali e as decisões. Então, as decisões também é objeto do verbo subordinar. Então, era para estar também com acento indicativo de crase, porque subordinar tem preposição e decisões é uma palavra feminina e teria o artigo a. Então, a questão ficou errada porque uma está certa, mas a outra não está. Esta receita é semelhante àquela que enviei à redação da revista há 2 meses. Semelhante, olha a regência nominal aí. O que é semelhante a alguma coisa. Aquela, então eu tenho a preposição do nome semelhante e tenho a inicial do pronome demonstrativo aquela, certinho, acento indicativo de crase. Que enviei à redação. Quem envia alguma coisa a alguém. Enviou o quê? A receita. A quem? A redação. Então, ok, a regência do verbo enviar, né? A, e tem a palavra redação que é feminino, que exige um artigo, então eu tenho ali a ocorrência da crase. Essa seria a questão correta do concurso. Convém dizer a ela que os materiais de construção serão carregados hoje às 17 horas. Às 17 horas, certinho, hora determinada, então tem que ter o acento indicativo de crase. Agora, nós não vimos aqui na nossa aula, onde nós estudamos o uso obrigatório do acento indicativo de crase, o pronome pessoal. Então, ali, ó, a ela não teria acento indicativo de crase. Este projeto deve adequar-se à finalidade a qual se destina. O que se adequa ou quem se adequa a alguma coisa. Preposição. Finalidade, palavra feminina, artigo. Ok, o acento indicativo de crase. A qual se destina. Quem ou o que se destina a alguma coisa. Preposição. A qual, pronome relativo aí iniciado pela vogal A. Então, teria que ter também acento indicativo de crase. Pessoal, aqui nós encerramos o nosso conteúdo de hoje. E eu volto aqui para me despedir de vocês, desejar paz e bem, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Até lá!